baseado nesse tema. É um ministério que nós estamos desenvolvendo. Primeiro, os líderes, os pastores da igreja estão fazendo o que vocês vão fazer, né? Aqueles que quiserem, aqueles que desejarem, aqueles que sentirem necessidade, que vai ser muito bom para a vida de vocês. Nós começamos com o retiro do Quem Sou Eu, né? Quando Deus fala assim muito poderosamente em nossa vida. E nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, nós queremos ouvir a voz dele falando em nosso coração. E nós, na semana passada, nós fizemos uma introdução, né? Uma introdução do tema, e eu queria falar rapidamente, 2 minutos, só introduzir o que nós falamos na semana passada. O texto básico está em Isaías. Vamos aguardar chegar aí na nossa tela. Isso, muito bem. Isaías, que diz assim: tenho visto como eles agem. Aí Deus diz assim: mas eu os curarei e cuidarei e os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei louvor. A todos ofereço paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. E nós vimos então, falando sobre restauração. Cura é restauração. Não, pode ir passando agora. Então, primeiro, quando você se sente ferido, segundo esse texto, Deus diz: vou curar você. Segundo lugar, quando você se sente confuso, Deus diz: vou guiar você. Terceiro lugar, você se sente incapaz de mudar alguma coisa, Deus diz: eu quero ajudar você a mudar isso. Quarto, você já sentiu a sensação de que ninguém compreende o seu problema? Deus diz: eu quero confortar você. Quinto, você se sente preocupado, ansioso, com medo? Deus diz: quero oferecer a você a minha paz. E o último slide que nós vimos na semana passada é esse: todos nós precisamos ser restaurados. E a pergunta é: o que em mim precisa ser restaurado? Todos nós precisamos de restauração. Nós sabemos que nós erramos e que erramos muito. Então, o que precisa ser restaurado em minha vida? Eu queria que você pensasse um pouquinho, o que precisa mudar em você? O que em sua vida precisa ser mudado? Pensa um pouquinho, o que precisa ser mudado? Todos nós precisamos de restauração. Seja nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos, na sexualidade, seja em qual área for, nós precisamos de restauração. Não importa a área que nós precisamos, mas os passos para serem aplicados em nossa restauração, nós encontramos na palavra de Deus. Encontramos na palavra de Deus. Nos anos de 1930, 1935, os Estados Unidos, né, pelo menos ninguém é daquela época, mas quem conhece um pouco da história, sabe que os Estados Unidos passou pela grande recessão. A Bolsa de Valores se quebrou, milhares de pessoas se mataram, muitas pessoas foram para a bebida, para a loucura, um grande grupo de pessoas passando por uma depressão muito grande, milhares de pessoas nas ruas, perderam seu emprego, perderam tudo, e sem condições de conseguir outro emprego, já que os Estados Unidos estava passando por aquela situação. E Deus, naquele momento, levanta na igreja um grande avivamento, e esse avivamento começou a transformar homens e mulheres. Homens e mulheres. Aliás, se nós analisarmos, em todas as crises da história, Deus faz um avivamento a partir da sua igreja. E os homens e mulheres começaram a se converter. E muitos começaram a se transformar. E aqueles homens começaram a estudar a Bíblia. Começaram a estudar a Bíblia em grupos. E Deus deu uma estratégia para aqueles homens, que eles chamaram de 12 passos, ou 12 estratégias, ou 12 conceitos. E aí nasceu então os 12 passos para os alcoólicos anônimos,
que passaram a ser usados por muitos grupos. Eu sei que algumas pessoas que têm intimidade com esse grupo já ouviram falar no Naranon, Alanon, né? E também os dependentes de amor e sexo, os jogadores compulsivos, os comedores compulsivos, os bebedores compulsivos. E isto também entrou no nosso ministério, em outros ministérios similares, nosso ministério que nós chamamos de Celebrando a Vida. Hoje, no mundo, são mais de 160 países que aplicam isso. São mais de 100 mil grupos salvando e restaurando os alcoólicos. A Organização Mundial de Saúde diz que o que mais restaura homens e mulheres vítimas do alcoolismo chama-se Alcoólicos Anônimos. Sabem por quê? Porque Deus estava e Deus está nessa história. Foi Deus que inspirou aquele homem para que montasse essas estratégias. Porque os 12 passos estão contidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E na nossa série aqui, os nossos 12 passos foram resumidos para 8 passos que vai conduzir cada um de nós, pelo menos aqueles que buscarem, aqueles que crerem, vão nos conduzir pelo caminho da restauração. Por isso é que nós temos que dar um passo de cada vez, e a cada domingo nós vamos falar sobre um passo. O primeiro passo é, pode passar, reconhecer que não sou Deus. Reconhecer que não sou Deus. E a declaração é essa, pode passar. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora do controle. Uma vez eu fui visitar uma determinada pessoa que estava internada no hospital e ela estava com efizema pulmonar por causa do seu fumo, de tanto que fumava. E eu fui visitar naquele quarto e eu meti a mão na maçaneta e entrei de repente. Quando eu entrei, foi uma correria só. Cara segurando cigarro na mão, jogando no chão, outro pegando massa, colocando debaixo do travesseiro. Aquele homem com efizema pulmonar e fumando dentro de um quarto de hospital. Quero fazer algumas perguntas. Alguma vez você ficou acordado até tarde, quando você sabia que você precisava de dormir? Alguma vez você ingeriu mais calorias do que o seu corpo necessitava? Alguma vez você sabia que precisava fazer exercícios físicos e não os fez? Alguma vez você sabia que estava para fazer algo errado e assim mesmo você fez? Alguma vez você sentiu que não deveria ser egoísta, mas agiu egoisticamente? Alguma vez você sentiu que deveria fazer a coisa certa e não fez? Alguma vez você tentou controlar alguém ou alguma circunstância e descobriu que isto era impossível? Bem, se a sua resposta foi sim para alguma dessas perguntas, eu quero dar a você bem-vindo à raça humana. Porque todos nós somos assim. Por isso é que todos nós precisamos de uma restauração. Veja bem, então, em primeiro lugar, a causa do meu, pode passar? A causa do meu problema é a minha natureza. Qual é a minha natureza? Pode passar. Minha natureza é pecaminosa. A Bíblia diz que nós herdamos a natureza de Adão. E essa natureza que nós recebemos de Adão e herdamos de Adão, nos causa todo tipo de problema. Quantas coisas que ainda fazemos que nos destroem e deixamos de fazer coisas que são boas para nós. Quantas coisas? Nós vamos daqui a pouco enumerar algumas. Por exemplo, quando nós estamos machucados e ofendidos, nós reagimos de uma forma errada e acabamos aumentando a nossa dor. O texto lá de Provérbios 14, 18 diz: há caminhos que aos homens parecem direitos,
parecem para nós direitos, mas esses caminhos levam à morte. Essa tendência vai sempre nos acompanhar, mesmo aquelas pessoas que amam a Cristo, mesmo as que amam a Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu, o que ele disse, né? Pode passar. Não me compreendo de modo algum, pois o bem que eu quero fazer, o que é correto, porém eu não consigo. Faço sim aquilo que não quero, aquilo que odeio, e sei perfeitamente que aquilo que estou fazendo está errado em minha consciência. E a minha consciência má prova, e eu concordo com essas leis que estou sempre quebrando. No entanto, eu não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado que está dentro de mim que é mais forte e que me obriga a fazer essas coisas ruins. Apóstolo Paulo, que ama Cristo. Então, o primeiro passo que você precisa compreender para o tratamento do seu problema, do nosso problema, a causa dos nossos problemas é que nós queremos ser Deus. Nós gostamos de decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você diz, eu não quero ouvir ninguém dizer nada para mim, não quero ouvir ninguém dizer o que é certo, o que é errado. Eu quero decidir por mim mesmo, eu quero estar no controle, eu quero fazer as minhas próprias regras. Eu quero viver do meu modo, quero viver como eu acho, e ninguém vai dizer o que eu devo fazer, especialmente se a vida é minha. E muitas vezes a nossa insegurança nos leva a controlar as nossas vidas, tentar controlar os outros e tentar, inclusive, controlar até o futuro. Como é que nós brincamos de ser Deus? Negando quem nós somos, negando como nós estamos, tentando controlar pessoas, circunstâncias, por razões egoístas. Nós tentamos controlar a nossa imagem, nós queremos controlar aquilo que as pessoas pensam de nós. Nós usamos muitas vezes máscaras, falsificamos, nós queremos que as pessoas vejam uns traços em nós, enquanto nós estamos escondendo outros traços. Por exemplo, quantas negativas nós fazemos. Eu com raiva? Que isso, com raiva não. Eu triste? Capaz. Ofendido? Nem pensar. Com medo, meu irmão, crente não tem medo. Nós não queremos que as pessoas vejam o nosso real, porque nós não queremos que as pessoas vejam quem nós somos. Por exemplo, sobre o peso, né? Quantas pessoas dizem assim, na hora que eu quiser começar a dieta da lua, eu perco os 12 quilos que eu preciso. Vem lua, e vai aumentando, daí a pouco são 15 quilos, mas ela continua afirmando que ela pode mudar a hora que ela quiser. As pessoas dizem assim, se eu disser quem eu sou, aí você pode não gostar de mim. Eu vou criar um problema para mim mesmo. Por isso, na tentativa de esconder, e de tentar controlar a minha imagem, nós brincamos de ser Deus, e brincamos de ser Deus quando nós tentamos controlar a nossa imagem. Nós tentamos controlar as outras pessoas. Os pais tentam controlar os filhos tentam controlar os pais. O marido controla a esposa tenta controlar os seus maridos. Alguém se identifica com isso aí? Nós usamos muitas ferramentas para manipular uns os outros. Nós usamos o medo, nós usamos o elogio, nós usamos a culpa, uns usam o silêncio para controlar outras pessoas, nós usamos a ira, nós usamos a raiva, nós usamos as ameaças, nós brincamos de ser Deus quando nós queremos controlar outras pessoas. Quando nós tentamos controlar os nossos problemas, geralmente nós dizemos assim, não, eu posso controlar isso sozinho. Quando fazemos coisas assim, nós geralmente dizemos, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso do conselho de ninguém. E muitos tentam dizer, eu posso mudar quando eu desejar. Quando eu quiser parar de beber, eu paro. Quando eu decidir parar de usar pornografia, eu paro.
Quando eu quiser parar de comprar bobagens, eu paro. Nós tentamos controlar isso, mas não conseguimos. Existem pessoas que tentam controlar a sua dor, ou seja, a dor física, ou seja, a dor emocional. E quando nós tentamos, e muitos tentam esconder isso, se lançam na comida excessiva, ou na abstinência, ou vão para a embriaguez, ou para o fumo, ou para outras coisas. Muitos entram em tantos relacionamentos seguidos para tentar minimizar a sua dor. Muitos se tornam irados com pessoas, muitos se tornam abusivos, críticos, julgadores, tudo tentando esconder a sua dor. Veja, a depressão pode ser uma forma de você acolher a dor. E os especialistas dizem que a depressão é a doença da nossa época. E a dor começa a vir quando nós estamos sós, e aí nós entendemos que realmente nós não somos Deus. Em segundo lugar, quais são as consequências de nós brincarmos de ser Deus? Ela gera medo. Adão, quando desobedeceu a Deus, Adão disse, e Deus foi procurar Adão disse: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Sabe, às vezes, quantas vezes nós escondemos o que nós somos, porque nós temos medo de que as pessoas descubram o que realmente nós somos. Eu disse assim, que eu gostaria de ter um microfone na casa de vocês, na cozinha, no quarto e na sala, e que os alto-falantes fossem espiais aqui, né, para a gente colocar o que foi conversado durante a semana. Sabe, nós temos medo de que as pessoas saibam, né? Graças a Deus que está se quebrando essa ideia de que pastor é perfeito, de que pastor não erra. Até o Nakayama falou aqui, né, que até os pastores tinham mais de uma mulher, né? Sabe? Gente, pastor tem o mesmo chulé. Mas sabe, e as pessoas às vezes até colocam essa máscara no pastor, que é pesado isso. Eu contando a experiência, uma vez eu dizia que eu dormia de terno, né? Dormia de terno não, à tarde, né? Aí, na hora do almoço, né? E sabe, não queria que ninguém me pegasse de bermuda em casa. Imagina, nada a ver uma coisa a ver com a outra, né? Hoje, mas a gente tem medo de que as pessoas saibam o que realmente nós somos. Sabe por quê? Nós temos medo de sermos rejeitados, não amados, se as pessoas descobrirem o que somos ou como nós estamos. Por isso gera medo. Nós não falamos. Tem pessoas que dizem assim, isso aqui é só na nossa família, ninguém pode saber de nada, ninguém pode saber de nada. Segundo lugar, B, aliás, gera frustração. A vida é cheia de frustração. Nós procuramos eliminar um vício, um mal que habita em nós e daqui a pouco vem outro. Daqui a pouco vem outro. Uma reunião de pastores, aí eles deram as mãos e começaram a orar. E um pastor, o mais velho de todos, começou a orar assim: Senhor Deus, me ajude, porque tu sabes que o meu problema é tentação com mulher. E tinha um pastor de 28 anos lá, né, segurando a mão, olhou assim para ele, né? Então, se um pastor de idade não tem problema com mulher, é sinal que ele está quase perfeito. Então, cada vez que ele vai ficando mais velho, os pecados vão. Gera frustração. Tentamos resolver aquele probleminha com a mulher e com o marido, e daqui a pouco tropeçamos naquele mesmo problema de novo. Nós não conseguimos nocautear os problemas, todos eles ao mesmo tempo. Não tem essa possibilidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pode passar. Parece um fato da vida que, quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado.
Contudo, existe alguma coisa bem meu íntimo, lá em minha natureza interior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta fazendo-me escravo do pecado. O apóstolo Paulo que escreveu isso. O grande Davi escreve assim: eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Sabe, gente, nós temos que admitir isso. Nós temos os nossos erros, temos os nossos pecados, temos a nossa fraqueza. No passado a igreja errou muito, que quando se descobria que alguém estava errado, se excluía da igreja. Aí tem algumas igrejas que não se podia ver televisão, né? Então os caras colocavam a televisão no armário de cima do guarda-roupa, fechava, dentro do quarto quando tinha ninguém, abria para ver televisão. Gente, todos nós que estamos aqui erramos e erramos feio. Quando tentamos esconder, gera fadiga, cansaço. Meus irmãos, é muito cansativo brincar de ser Deus, tentar controlar tudo. Afinal de contas, nós sabemos que tudo isso é estafante. Olha o que Davi continua dizendo: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Enquanto ele guardava aquilo, não tinha nem mais humor, não brincava, não ria. Mas veja o que Deus deixa para nós. Diz assim, pode passar: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós vamos, acho que no dia da ceia nós queremos pregar realmente quem prospera e quem não prospera. Quem prospera e quem não. A Bíblia fala muito seriamente sobre isso. Esconda os teus pecados, esconda aquilo que você é, e você não vai prosperar. Não estou dizendo que você tem que falar para todo mundo, não é isso. Nós vamos um dia falar sobre isso também, né? Mas você reconhecer: eu sou pecador, eu erro, eu piso na bola. Você precisa ser honesto a respeito das suas fraquezas e dos seus fracassos. Sabe de uma coisa? A igreja verdadeira é aquela que consegue ser um hospital para aqueles que estão enfermos espiritualmente ou emocionalmente. A igreja não é hotel. Culto verdadeiro é aquele que mexe com os nossos valores, quando o Espírito Santo começa a nos incomodar. Não é aquele que está massageando o nosso ego. O Espírito Santo, afinal de contas, o Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. No hospital, nós somos o que somos sem reservas. Por isso que no hospital nós temos que também tratar uns dos outros. Eu vou dizer uma coisa para a igreja. Nós mostramos interesse pelo visitante, não é quando nós apertamos a sua mão, não necessariamente quando nós procuramos saber o seu nome. Nós mostramos interesse para o visitante quando nós estamos dispostos a acompanhá-los a partir daí. Quando entra uma pessoa quebrada, machucada, aí nós podemos dizer assim: olha, você pode contar comigo. Você pode contar comigo para caminhar comigo. A igreja deve ser um lugar seguro, onde as pessoas reais podem conversar sobre os seus problemas reais, sobre os hábitos reais, sem serem julgadas e sem serem diminuídas. A igreja deve ser uma família de companheiros num processo de restauração. Todos temos necessidades e todos nós temos fraquezas e nós precisamos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que temos lutas, que nós temos dores reais e frustrações reais.
Mas o grande passo é que nós precisamos admitir que nós temos essas crises e esses problemas e essas dificuldades. E precisamos admitir que nós precisamos de ajuda. Olha bem essa expressão aqui, pode passar. Nós nunca mudaremos até que a nossa dor seja maior do que o medo da mudança. Tem gente que tem medo de mudar. Mas se a tua dor foi maior e você entender que ela é maior do que o teu medo de mudança, aí você vai começar a mudar. Nós mudamos quando o nosso casamento está desabando. Nós mudamos quando estamos indo numa direção, nossos filhos estão indo numa direção errada. Nós mudamos quando nós recebemos aquele telefonema apavorante no meio da noite. Poupe dores mais profundas e comece a restauração mais cedo. Alguém disse que Deus sussurra em nossos ouvidos quando nós estamos passando por momentos felizes. Deus sussurra, mas Deus grita quando nós estamos passando por nossas dores. Aí nós começamos a ouvir mais a voz de Deus. A dor que nós passamos é o megafone de Deus nos avisando que nós precisamos mudar e buscá-lo. Então, deixe que a dor possa motivar você a buscar a restauração o mais rápido possível. Talvez você esteja vivendo com um problema há diversos anos. Eu quero dizer que está na hora de você encarar isso. Qual é o nível da sua dor? Isso é uma advertência para você. Será que alguém pode ainda pensar assim, tudo bem, mas eu posso resolver o meu problema? Ou alguém pode dizer, bom, esta série de Caminho para a Libertação é legal, estou começando a gostar. Puxa, que bom se meu marido estivesse aqui. Que bom se meu filho que deveria estar aqui para ouvir isso. Isso também é autonegação. Aquele meu chefe é tão ruim. Se ele estivesse aqui para ouvir isso. Ainda tem gente que continuará dizendo, eu posso cuidar disso. Se você pudesse cuidar disso, você já teria cuidado. Já teria cuidado. E agora? A cura. Tratamento de Deus para a minha vida. Para a minha cura. Primeiro passo, pode passar. Aí, ok. Para o caminho da restauração é admitir que eu sou incapaz. A Bíblia diz que quando eu admito que eu sou fraco, aí que eu sou forte. Aí que eu sou forte. Aí que eu encontro forças. E isso, infelizmente, não parece muito lógico para a nossa sociedade pós-moderna, para a nossa sociedade autossuficiente, para a nossa sociedade egocêntrica. Nós somos ensinados o tempo todo a dizer, eu posso me erguer acima de todos. Eu não dependo de ninguém. Mas quando nós começamos a dar o primeiro passo, a admitir que nós precisamos de Deus, e que nós precisamos também de outras pessoas, as coisas começam a interferir na sua vida. Você precisa de Deus, você precisa da sua esposa, você precisa de Deus, você precisa do seu esposo, você precisa de Deus, você precisa dos teus pais, você precisa de Deus, você precisa dos teus filhos, você precisa de Deus, você precisa de amigos, você precisa de Deus, você precisa do teu grupo GP, teu grupo pequeno. Nós precisamos entender que nós somos incapazes de mudar essas coisas. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus, pode passar. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E humilde é aquele que começa a reconhecer. Deus concede graça. Graça de Deus, a graça de Deus é poder para mudar. Graça é o poder de Deus que concede a vida para eu poder mudar. Ele quer que eu mude, Ele quer que eu vença as mágoas, Ele quer que eu vença os vícios, os problemas de relacionamento, e você precisa da graça de Deus. E aí você pode perguntar, esta cura para os meus problemas, essa graça para que eu me cure, como é que eu recebo isso? A Bíblia diz, Deus concede graça aos humildes.
Mas vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Interessante, num culto doméstico, num grupo caseiro, né, na semana passada, eu fiz a pergunta lá, assim, ao grupo, né, à família. O amor de Deus, qual é o esforço que a gente faz para consegui-lo? Qual é? Nenhum. Qual o esforço que você faz para que o amor de Deus aumente sobre você? Nenhum. O amor está aí. O amor total. O amor pleno. Por isso que a grande dificuldade que Satanás coloca muitas vezes na mente de pessoas, as pessoas se acham pequenas, se acham isso, se acham incapazes, se acham aquilo outro, porque ainda não entenderam o amor de Deus que já está total sobre você. Basta apenas você se apropriar desse amor. Eu creio, Senhor, que Tu me amas. O que precisa ser mudado em sua vida? Que hábito, vício, mágoa, mau comportamento, aquilo que você tem tentado ignorar? O primeiro passo é o mais importante, embora seja o mais difícil. Mas assim, daqui por diante você pode começar a caminhar dependendo de Deus e não de você. Nós precisamos entender e dizer assim: eu não sou Deus, eu não sou o bam, eu não consigo fazer tudo, mas dizer: Senhor, eu sou necessitado da Tua graça. Comece hoje essa caminhada. Aí nós vamos ter ainda mais 7 semanas, mas comece hoje. Eu quero fazer nessa noite, encerrando, 2 desafios. O primeiro assim, que você possa admitir que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus, e que hoje à noite você possa declarar que você precisa de Jesus, entregando a sua vida a Ele, entregando as suas vontades ao cuidado dEle, dizendo: Deus, eu sei que nunca mais o Senhor me deixará só. Senhor Deus, comece a andar hoje comigo. Se você nunca fez isso na sua vida, faça isso hoje. A gente faz pela fé. Em segundo, se você já é salvo, mas deseja parar de brincar de ser Deus e de deixar Deus ficar no controle, se tem algo que está incomodando você, tirando a sua paz, Deus também está dizendo: eu quero caminhar contigo, e você será mais do que vencedor. Deus está convidando você nessa noite para dar esse primeiro passo, de buscar a graça abundante dEle para a sua vida. E você precisa. Eu preciso. Né? Nós temos aprendido no retiro Quem Sou Eu, e nós temos aprendido nesse Celebrando a Nova Vida, a confessar os nossos pecados, os nossos erros. Interessante que nós estamos aprendendo a encarar isso com naturalidade, porque aquilo que o irmão faz, eu faço. Aquilo que ele já fez, eu já fiz. Todos nós erramos. E nós não temos controle sobre os nossos pecados. Se nós tivéssemos controle sobre ele, Deus não precisaria mandar seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisaria ter derramado o seu sangue na cruz para que pudesse nos purificar. Eu quero ler um texto para vocês. Não está aí. Diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus? Quem perdoa o pecado e esquece da transgressão e do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor, de novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. Ele diz isso. Então, gente, aqui não é um grupo de gente perfeita. É um grupo de gente santa, pastores, músicos. Não. Nós somos gente, errados, erramos, vamos errar,
temos Deus que nos perdoa sempre, mas nós precisamos começar a admitir isso. Eu sou, eu tenho, eu fiz, eu fui. No grupo nós fizemos uma pergunta assim: quem é que já roubou alguma coisa da empresa? Quase todo mundo levantou a mão. Uma folha de papel ofício, um clipe, uma borracha, algumas coisas maiores. Eu já fiz isso. O quem sou eu falo sobre isso. Eu já fiz. Quem não fez? Então nós temos que entender, nós somos errados e pecamos. E nós precisamos buscar Deus, entender, Senhor, só Tu podes mudar a minha vida. Nós vamos cantar uma música, eu queria que você refletisse sobre essa música, depois eu queria fazer um apelo, né? E você hoje começasse a dizer assim, eu não sou Deus, eu não tenho controle da minha vida, eu não vou conseguir isso, sabe? E você, se você tentar conseguir você por você mesmo resolver os seus problemas, é como se você quisesse se levantar do chão, puxando os cordões do teu sapato. Só a graça de Deus. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Erramos feio. Aí o Lava Jato está mostrando, né, muitas pessoas que pensaram que podia esconder, né? Tudo. Muita coisa está escondida ainda. Mas dos nossos erros, Deus sabe de tudo. O Espírito Santo sabe de tudo. O diabo de quase tudo. Mas quando nós começamos a buscar, Senhor Deus, preciso de Ti. Ajuda-me, Senhor. Eu queria que você começasse a cantar essa música, pensando nesta letra, né? Refletindo. Depois eu quero fazer um apelo para você. Vamos ficar de pé enquanto cantamos essa música. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Mesmo sendo forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Nós vamos repetir isso outra vez. Nós cantamos. Eu quero agora fazer um apelo. Se você se sente fraco ou forte por você mesmo, talvez nessa noite você queira dizer, Senhor Deus, Tu me amaste tanto, me ajude agora, Senhor Deus, eu dependo de Ti. Eu sei que eu muitas vezes tenho colocado a minha confiança, eu posso, eu consigo, eu faço, mas eu não me dou bem nisso. Agora quando eu descanso em Deus, aí Ele começa a agir. Eu queria que você nessa noite viesse à frente e dissesse assim, eu não sou Deus, eu dependo dEle para tudo. Eu quero nessa noite, ó Pai, ó Senhor, dizer que eu estou fraco, ou dizer que eu estou forte por mim mesmo, mas eu quero entregar a minha vida, os meus problemas, minha dificuldade a Ti, Senhor Deus. Os meus erros, aquele erro que eu não consigo parar de fazer, Senhor Deus, aquele ódio que eu sinto, não consigo me controlar, Senhor Deus, aquilo que eu não consigo me controlar, aquele outro que eu não consigo me controlar, Senhor Deus, Tu sabes, Senhor Deus, me ajuda. Só o confessar,
se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não ande pelas tuas próprias pernas, ande pela confiança em Deus. Enquanto nós cantamos, eu queria pedir que você pudesse vir à frente, nós vamos orar, né? Pedir que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em seu coração com essa mensagem. Enquanto nós cantamos, venha à frente e nós vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, abençoa. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Eu gostaria que agora você pensasse aquilo que você tem lutado. Pensa, Senhor Deus, eu quero entregar para Ti nesse momento. Senhor Deus, o controle é Teu, Senhor. Eu não quero mais ter domínio sobre isso. Teu domínio é Teu, Senhor. Confesse para Ele, sabe? Aí no teu coração, Deus lê o teu coração. O Espírito Santo que está em você, Ele lê, Ele sabe exatamente o que você está precisando, o que você está necessitando. Este é o primeiro passo, você reconhecer: eu por mim não posso, Senhor, mas eu preciso da Tua ajuda, Pai. Senhor Deus, como é bom confiar em Ti, Senhor Deus. Como é bom ver, Senhor Deus, a Tua grandiosidade, o Teu poder, Senhor. Pai, perdoa todos nós, Senhor Deus. Perdoa todos nós quando nós achamos que temos condições, de que podemos. Senhor Deus, nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã, Senhor. Pai querido, controle as nossas vidas. Aquele pecado que nós insistimos tanto com ele, Senhor. Aquela nossa dependência de tantas coisas erradas muitas vezes. Senhor Deus, nós queremos entregar tudo isso sob Teu controle, Senhor Deus. Venha sobre nós. Nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para que o Teu poder, Senhor Deus, possa entrar, Senhor Deus, em nós. E que a Tua graça tome conta de cada um de nós, Senhor Deus. Pai querido, que a mágoa, a tristeza, o medo, Senhor Deus, o preconceito, Senhor Deus, possa ser agora entregue a Ti, Senhor. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, Senhor. E cobre nesta noite com o sangue de Jesus Cristo aqueles pecados que ainda são ocultos de nós, que nós ainda não confessamos a Ti, Senhor Deus. E que Tua graça poderosa e maravilhosa cresça e abunde no meio deste Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço, Deus abençoe e considere-se assim, amados por Jesus.